Fala galera do Periscope, tudo bem? Tudo em ordem? Quinta-feira, hoje meu dia foi uma loucura, tô quebrado, mas não vou deixar de comentar 3 artigos do Código Penal para nós encerrarmos o Instituto do Sursi, suspensão condicional da execução da pena. Então vocês estão prontos? 3 artigos vão ser comentados neste vídeo rápido de quinta-feira. Amanhã estarei aí em Goiânia, hein, galera de Goiânia, pós da Atami, amanhã em Goiânia, dias 27 e 28 de novembro, a última viagem minha deste ano, diga-se de passagem. Depois, pelo menos no que diz respeito às viagens para aulas, etc., tô de férias, tá ok? Um abraço pra galera de Manaus, olha só, Goianésia, Goiás, vem para o Rio, olha, tá no cronograma aqui. Carlos Chagas, abraço para a galera de Vitória, Espírito Santos. Rogério, quem não é aluno pode ir lá assistir sua aula na Atami? Eu acredito que sim. Depois entre em contato com a Atami de Goiânia, eu acho que eles abrem sim a oportunidade para vocês assistirem uma aula. Depois dá uma olhada lá, tá ok? Olha só, Londrina, Iguatu, Juiz de Fora, um abraço para o Wagner de Recife, Erechim, Rio Grande do Sul, Camila, Aracaju, muito jóia. Bom, pessoal, estamos aí com quase 600 pessoas assistindo ao vivo, vamos diminuindo então as mensagens para eu dar as dicas que eu preparei para encerrarmos o Instituto do Sursi. Então vamos lá, vamos diminuindo as mensagens, Já tem gente aqui perguntando da prisão do Delcídio. Eu não aguento mais falar dessa porra dessa prisão do Delcídio. Não vou tecer mais comentário algum. Já chega. Foda-se, aquilo acabou, pronto. Não aguento mais comentar a prisão do Delcídio. Vamos tocar para frente. A nossa vida continua. Vamos lá? Vamos parando. Pessoal, olha só que interessante. Para um pouquinho, ó. O artigo 80 do Código Penal diz o seguinte, o artigo 80 diz que a suspensão condicional da execução da pena não se estende às penas restritivas de direitos nem à multa. Parece um artigo besta, mas cai em concurso. Pessoal, sursi é um benefício que suspende a execução penal de pena privativa de liberdade. Ponto. Não existe o Instituto do Sursi para suspender a execução de pena restritiva de direitos ou multa. Tá ok? Então o juiz está autorizado a suspender condicionalmente a execução da pena privativa de liberdade. Não se aplica para restritiva de direitos ou multa. Então guardem isso, isso é importante. Não é qualquer pena que pode ter sua execução suspensa nos termos dos artigos 77 seguintes, somente pena privativa de liberdade. Compreenderam? Joia? Agora o artigo 81 é o artigo que vai ser objeto da dica mais importante, já foi até cobrada na segunda fase do MP aqui de São Paulo. Então preste atenção, galera de Rondônia na área, olha só, preste atenção. Obrigado a todos, Rolim, etc, que estão compartilhando o vídeo, muito obrigado. Preste atenção, o artigo 81, ele trabalha basicamente a revogação do sursi. Nós já vimos que o sursi é a suspensão condicional da execução da pena. É um benefício sujeito a condições. Quem não cumpre as condições pode dar causa à revogação do benefício. Então guardem isso. O sursi pode ser revogado? Pode. O artigo 81, ele traz hipótese de revogação obrigatória e hipótese de revogação facultativa. Então olha só, Montalvão e galera, preste atenção na dica, hein? O artigo 81 diz que são hipóteses de revogação obrigatória. Leiam comigo, ó. O artigo 81 diz que são hipóteses de revogação obrigatória. 1.
A suspensão será revogada se no curso do período de prova o beneficiário for condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. Se durante o período de prova o beneficiário for condenado por crime doloso, revoga-se obrigatoriamente o sursi. 2. Também revoga-se o sursi se o beneficiário frustra, embora solvente, a execução da multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Pessoal, cuidado. Quando ele diz que eu posso revogar o sursi pelo não pagamento da multa, isso aqui tem que ser reinterpretado. Por quê? Porque desde 1996 a multa não pode implicar em imposição de pena privativa de liberdade. O não cumprimento da multa não pode implicar em conversão em pena privativa de liberdade. E quando eu digo que o não pagamento da multa pode revogar o sursi, indiretamente eu estou permitindo a multa converter-se em privativa de liberdade. O que eu quero dizer com isso é que, de acordo com a maioria, essa disposição de que o não pagamento da multa pode gerar revogação obrigatória do sursi não foi tacitamente revogada pela Lei 9268 de 96. Repito, essa disposição de que o não pagamento da multa revoga obrigatoriamente o sursi, essa disposição foi tacitamente revogada pela Lei 9268 de 96. Por que mesmo? Porque se a multa não pode ser convertida em privativa de liberdade, a multa não pode revogar o sursi, que seria uma hipótese de conversão indireta. Rogério, e a reparação do dano? Pessoal, a reparação do dano continua sendo uma condição para não se revogar o benefício. Se a pessoa tem condições de reparar o dano e não repara, vai revogar o benefício. Tá ok? Todos entenderam? Deixa eu aqui aproveitar e mandar um abraço para o Pedro Lenza, aniversário dele hoje, aniversário do nosso grande constitucionalista Pedro Lenza. Então, Pedro, um abraço. Agora é o seguinte, meus seguidores, seus putos não vão ficar mandando mensagem agora. Pera aí, vamos parando um pouquinho porque eu preciso dar dica. Daqui a pouco vocês vão lá nas redes sociais do Pedro Lenza e enchem o Pedro Lenza de mensagem. Segura a ponta aqui que eu tenho que dar dica. Olha só, pessoal, o artigo 81, então, ele traz hipótese de revogação obrigatória e o 81 também traz hipótese de revogação facultativa. Agora, cuidado. Qual que é a mega dica? Para um pouquinho. Qual que é a mega dica? A mega dica é a seguinte. Você não pode confundir revogação do sursi com cassação do sursi. Porra, Rogério, cassação, a coisa é tão difícil que eu não sei se cassação é com C cedilha, 2 S, C cedilha no começo, 2 S no fim, a coisa pega. E foi exatamente isso que caiu no MP de São Paulo. Você não pode confundir revogação do sursi com cassação do sursi. Vejam, depois, a última dica minha está umbilicalmente ligada a direito constitucional, viu, Pedro Lenza? A última dica minha está umbilicalmente ligada a direito constitucional. Então vamos para a penúltima dica. Você não pode confundir revogação do sursi com cassação do sursi. Qual a diferença, Rogério? Revogação do sursi, você pressupõe que o benefício foi iniciado. Pressupõe-se início do cumprimento do benefício. Causa superveniente ao início do cumprimento da origem à revogação. O artigo 81, incisos 1 e 2, trabalha com causas superveniente de revogação do benefício. O benefício começou e ele foi condenado por crime doloso em sentença definitiva. O benefício começou e ele não repara o dano antes do término do período de prova. O artigo 81, parágrafo 1º, a mesma coisa, traz hipótese de revogação facultativa, sempre causas supervenientes ao início do benefício. Compreenderam? Agora, cuidado. E a cassação? A cassação do sursi refere-se a causas anteriores ao início do período de prova. Causas que impedem o início do período de prova.
a mais famosa de todas. O juiz concede o benefício do sursi, o MP discorda e recorre para o tribunal. O pedido para o tribunal não é de revogação do sursi, porque o sursi ainda não começou. O sursi só pode começar depois do trânsito em julgado definitivo. Logo, o pedido que o MP deve fazer ao tribunal para reformar a decisão do juiz de primeiro grau que concedeu equivocadamente o sursi é um pedido de cassação do benefício. Compreendeu? Também é cassação do benefício se ele não comparece para audiência de advertência, formalidade imprescindível para se iniciar o período de prova. Então não confundam cassação com revogação do benefício. E eu termino este vídeo do Periscope falando o seguinte: será que o sursi, suspensão condicional da execução da pena, ele suspende também os direitos políticos do cidadão? Olha só, Pedro, eu não falei para você que a última dica tinha reflexos no direito constitucional? Quem está cumprindo o sursi? O juiz condenou alguém, suspendeu a execução da pena por 2 anos. Olha só, galera de Guarulhos. Durante esses 2 anos que ele está sujeito ao sursi, ele pode votar? Ele pode votar, pode ser votado, ele tem seus direitos políticos suspensos ou não? Vejam, essa questão está no Supremo até para ser decidida, mas das últimas decisões que nós temos, percebemos que o Supremo diz que o sursi é suspensão condicional da execução da pena. Porém, tem condenação. E ainda, na vigência do sursi, eu não posso considerar extinta a pena. Se a pena não está extinta, nos termos do artigo 15, inciso 3 da nossa Bíblia Política, ele está com os direitos políticos suspensos, sim. Então, prevalece que o sursi, suspensão condicional da execução da pena, não permite a extinção da pena enquanto não terminado o período de prova. Se não permite a extinção da pena, então os direitos políticos estão suspensos. Artigo 15, inciso 3 da nossa Constituição Federal. Compreendeu? Tem corrente dizendo, não, sursi não pode suspender direitos políticos porque ele não está restringido, não está privado do seu direito de ir e vir, não é incompatível com o exercício do voto. O problema é que o voto exige uma lealdade